Estás à procura de um relógio GPS com foco no outdoor? Então neste vídeo vamos falar sobre o Suunto 9 Peak Pro. Depois de vários quilómetros, vou-te dizer o que é que eu gostei mais, o que é que podia ser melhor e, claro, dar-te a minha opinião e conclusão final. Eu já tive a oportunidade de testar o Suunto 9, tens o link aqui na descrição. Contudo, esta versão está melhorada e não falo apenas do processamento, mas também do layout, da autonomia. Na verdade, são um conjunto de fatores onde também está incluída a precisão que podem, neste momento, fazer mais sentido para ti a opção por uma máquina com um foco mais para trail, também quem procura algo para ultramaratonas, bicicleta, esta na verdade pode ser uma opção interessante. Neste canal eu já tive a possibilidade de testar o Suunto 9, tens o link aqui na descrição, contudo estamos a falar aqui de uma versão melhorada e não falo apenas do processamento, mas também da autonomia, a precisão do GPS e o layout. Na verdade temos aqui um conjunto de atualizações que neste momento deve ter o nosso foco e atenção, pois pode ser o teu próximo relógio GPS. Mas quais é que são os pontos que tu deves considerar? O primeiro está relacionado com o processamento. Neste momento consegues ter aqui uma melhor fluidez, o processador está melhorado, ou seja, quando estás a selecionar qualquer tipo de opção, vais verificar que desde o momento em que tu inicias essa alteração, ela é feita de uma forma muito rápida. O contraste também foi melhorado e significa que quando estás em qualquer momento, mesmo com o sol a incidir perfeitamente sobre o teu equipamento, tu consegues aceder a toda a informação. Além disso, a bateria também ela foi optimizada, ou seja, tens aqui uma capacidade extra de ter mais tempo de bateria, consoante também se privilegias isso, e isso vai sempre variar da modalidade que tu tens mais foco. Os sensores de GPS também foram melhorados, mas o ponto que eu quero salientar aqui também está relacionado com o mergulho. Portanto, se é uma modalidade que tu gostas de praticar, neste momento tens aqui funções específicas e que vão garantir que tens uma experiência diferente, neste caso quando estás a praticar esta modalidade. Mas agora vou aprofundar as características principais e a primeira está relacionada com o peso e aqui temos dois valores diferentes. O primeiro para a versão de titânio, que são 55 gramas, e depois temos a versão que é de aço, que neste caso pesa um pouco mais, com 64 gramas. Vais poder monitorizar a potência, ele faz a leitura no pulso e neste caso com impacto na corrida e no trail. E já que estou a falar de trail porque tem mais impacto, ele superou os vários testes militares, portanto ele tem uma resistência superior e notas perfeitamente que o equipamento é robusto. Ele vai fazer o registro das várias atividades diárias e neste caso quantos passos tu dás, o exercício que tu fazes, a informação das calorias, mas também durante a noite com o registro do sono detalhado, tudo isto na aplicação, tens o dashboard onde podes verificar essa informação. Para além disso, quando ele está devidamente ligado, recebes as notificações de mensagens, de WhatsApp, também do e-mail, portanto todos esses componentes de uma forma simples recebes a indicação ou notificação no teu smartwatch. Vais poder contar com o sensor barométrico e tens resistência à água até 100 metros. E atenção que naquele modo que eu estava a falar há pouco, que é desportivo para quem procura um mergulho, neste caso até 10 metros ele vai fazer o registro dessa informação. Em relação a outras atividades, onde vamos incluir a corrida, a bicicleta e natação, não só ele tem informações muito detalhadas, mas podes contar com cerca de 97 modalidades, onde podes adaptar e encontrar sempre aquela que é mais indicada para o tipo de exercício que estás a fazer. No momento em que fazes a ligação do teu smartwatch com a aplicação, passas a ter um conjunto de serviços associados. Neste caso podes utilizar a opção de localização de rotas e também tens orientação, que neste caso tens mesmo a indicação que deves virar à direita ou à esquerda, portanto acaba por ser um componente bastante interessante, principalmente para quem está focado no trail ou então se utilizas também na bicicleta. Para além disso, tens ainda a possibilidade de criar rotas e é fácil, neste caso, ter a informação, porque os mapas têm cor, também estão em 3D e também tens a indicação mais detalhada sobre o terreno onde tu estás. A aplicação da Suunto é compatível com Android e com iOS e neste caso também podes utilizar em iPads, por exemplo. Eu acho que uma das grandes vantagens aqui é que podes em qualquer lugar criar ou personalizar o tipo de treino que estás a fazer e depois ele faz o envio automaticamente para o smartwatch. Um dos componentes que eu sempre gostei muito no Suunto é a parte de interação social, ou seja, se tiveres vários amigos adicionados na aplicação, permite não só uma partilha, mas uma interação bastante interessante e, na minha opinião, muito completa. Em termos de autonomia, vais poder contar com cerca de 20 dias no modo de utilização de smartwatch, mas se tiveres sempre o GPS ligado, numa prova, por exemplo, aguenta cerca de 40 horas. Obviamente tu podes sempre aumentar estes valores, mas poderá reduzir um pouco aqui a precisão.
Contudo, estes são os dados mínimos que tu deves contar para garantir que não só tens uma informação mais precisa e o tempo que tu podes aguentar de uma forma confortável. Claro que vai sempre depender do estilo de utilização, mas este é um valor médio. E agora vamos falar sobre a precisão. Em primeiro lugar, do GPS, onde eu fiz um teste com o Epix 2, no caso. Fiz não só uma prova, mas tive a possibilidade de fazer vários treinos em várias localizações e devo dizer-te que o registro feito bateu praticamente igual um ao outro, portanto não tenho mesmo nada a salientar sobre este ponto para o teste que eu fiz, portanto o meu aval aqui é muito positivo. Em relação aos batimentos cardíacos, pude fazer uma comparação com a banda da Polar, que é a que eu utilizo mesmo no meu equipamento da Garmin. Já agora, se quiseres saber qual é que é o relógio GPS que eu estou a utilizar, tens a informação aqui na descrição, e há sempre aqui algumas oscilações. Eu continuo a dizer que a banda acaba por ser a forma mais precisa, digamos assim, de dar a informação. Não porque o relógio não é tão preciso, na verdade eu até acho que acaba por ser, mas acaba por sempre oscilar mais comparativamente com a banda. Portanto, algo que pelo menos nos meus testes, esta foi a ilação que eu acabo por retirar e quero partilhar contigo. Contudo, atenção, mesmo comparativamente com a banda, não acho que exista aqui um ponto gritante que deva ser considerado. Em relação ao sono, também aqui os dados me parecem bastante equilibrados, mas eu aqui posso indicar praticamente para qualquer marca, os novos equipamentos tendem a ser muito precisos neste componente do sono, pelo menos na indicação na hora que foste deitar e na hora que acordaste. Obviamente que depois os dados podem ser um pouco diferentes em relação a onde é que estava o sono mais profundo, onde é que estava menos, mas obviamente que isso vai sempre variar um pouco. Antes de dizer o que é que eu gostei mais e gostei menos, quero apenas convidar-te a passar pelo meu Instagram, é lá onde eu partilho todas as informações do que é que eu estou a testar um pouco antes de trazer aqui para o canal, e que já agora no canal, já sabes, todas as semanas há sempre um novo vídeo. Em primeiro lugar, o que eu gostei mais? As funções, a quantidade de funções e de parametrizações que tu podes fazer. O modo manual é gigante, ou seja, tu podes adaptar praticamente tudo. Gostei muito desse componente. Depois, a resistência, também é um equipamento que não só parece bastante sólido, mas também quando utilizas percebes que é um equipamento não só premium, mas que vai aguentar o impacto em caso de necessidade. Tens também o componente da precisão, muito relevante, e neste caso faz todo o sentido, principalmente para atletas já, eu diria, bastante avançados, e também a autonomia, um ponto obviamente a ser considerado, e temos aqui para um tempo muito curto de carga, uma capacidade depois de termos autonomia para uma ultramaratona se for necessário. E agora o que eu gostei menos. Em primeiro lugar, ele não tem frequência dupla, portanto esse é um ponto que neste momento os equipamentos todos estão com essa característica e acho que seria interessante ter essa possibilidade. Depois o modo de smartwatch, ou seja, tu vais visualizar a informação das notificações, mas acaba por ser muito limitado quando estamos a falar em responder ou ter acesso a mais informação. E por fim, a questão do peso. Embora com os dados que eu partilhei contigo vais verificar que não é incrivelmente pesado, mas a sensação que eu tive, eu até fiquei surpreendido, que ele é mais leve daquilo que eu pensava, pois no pulso eu tenho a sensação que ele é mais pesado. Portanto, algo que eu tenho mesmo de partilhar. E agora a minha conclusão. Em primeiro lugar, eu conto já esta história que se passou comigo. Eu esqueci-me do meu relógio GPS, aquele que eu utilizo sempre, e utilizo uma aplicação chamada Training Peaks, onde recebo os treinos que vêm diretamente do meu treinador para poder colocar em prática, e de repente reparei que o único equipamento que eu tinha comigo era o Suunto 9. Então o que é que eu fiz? Instalei a aplicação, tentei configurar e fiquei muito surpreendido, pois muito rapidamente eu coloquei tudo à disposição que eu precisava comparativamente com, neste caso, o relógio GPS que eu já utilizo há bastante tempo. E o processo de começar a aprender até utilizar foi muito rápido, portanto esse componente foi mesmo muito positivo. Depois, a nível de detalhes, ele é muito rico em detalhes e a aplicação é excelente para obter a informação. Portanto, aqui novamente eu tive aqui um ponto muito positivo. Depois existe sempre aqui um componente que está relacionado com o hábito. Se eu utilizar mais, estou mais habituado às funcionalidades, vou ter aqui uma experiência superior. Eu neste caso não utilizo com tanta frequência equipamentos de Suunto, aliás já há muito tempo que até não testava e voltei a testar agora, mas devo dizer que ainda assim rapidamente consegui chegar lá ao que eu precisava. Se eu estiver muito focado em provas de estrada, não sei se seria logo a primeira opção que eu iria pensar para comparar com a concorrência neste caso. Agora, se estamos a falar de trail, exercícios de elevado impacto, também bicicleta, por exemplo,
ou se futuramente eu estiver mais focado mesmo em trail, ultramaratonas, por exemplo, eu acho que este é um equipamento que eu vou considerar e vou colocar ao lado, por exemplo, de um Fenix para ponderar, ou então também de um outro equipamento da Coros ou da Polar que pode fazer realmente sentido. Portanto, ficas aqui com a minha opinião. Usa os comentários caso tenhas aqui alguma nota extra a adicionar ou alguma questão. Enquanto eu estiver com o equipamento, posso partilhar contigo e testar mais algum componente que possas precisar. E não te esqueças de ir passando aqui por o canal. Já sabes, todas as semanas tens aqui novidades. Passa pelo Instagram, é lá que eu partilho um pouco mais cedo o que eu estou a testar. Um grande abraço, bons treinos, boas provas e até ao próximo vídeo.